Hello, guys! Tô de volta. Então, nós falamos sobre o Simple Past. Espero que vocês tenham entendido, tenham tomado nota e prestado atenção. E agora a gente vai falar sobre aquele outro tempo verbal, que também tinha colocado um vídeo, mas muita gente reclamou que não entendeu muito bem. Então, vamos ver se comigo explicando fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Ok? Então, esse é o Past Continuous. O Past Continuous, ele é usado em algumas situações diferentes que a gente vai citar nesse vídeo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso revisar com vocês. Eu sei que vocês provavelmente já viram isso no sexto, no sétimo ano, mas eu quero ter certeza que vocês entendam esse assunto. Então, eu vou revisar os subject pronouns e o passado do verbo to be, que é usado aqui no past continuous. Vou colocar eles aqui no canto, aqui, porque a gente não vai focar muito neles, mas só para dar uma revisada. Então, os subject pronouns são I, né? I, you, he, she, it. E os plurais, né? Nós, we, vocês, you, they. Ok? I, eu, you, he, she, it, ele, ela, né? E para animais ou coisas, nós, eles, né? E vocês. Ok. O passado, simple past do verbo to be. I was, you were, he, she, it. Was, we, you, they were. Ok? Então, coloquem isso no caderno de vocês e memorizem. Esse é o passado do verbo to be e essas são as pessoas que eles são usados. Ok? Então, por que eu coloquei isso no quadro aqui? Porque no past continuous, o passado do verbo to be é o verbo auxiliar. Assim como a gente tinha o did no simple past, para nos ajudar, no past continuous, esses são os verbos auxiliares para essas pessoas no past continuous. Ok? Beleza, então, para que a gente usa o past continuous? A primeira situação é, a gente usa o past continuous para indicar duas ou mais ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, vamos supor que ontem eu estava estudando enquanto a minha irmã estava brincando. I was studying while my sister was playing. Então, ontem, né, aconteceu no passado, eu estava estudando, I was studying, while, ao mesmo tempo, então prestem bastante atenção nessa palavra, vai aparecer bastante no past continuous, ou whereas, que também é a mesma coisa, algo que está acontecendo ao mesmo tempo que outra coisa. I was studying while my sister was playing. Então, prestem bastante atenção. Aqui, my sister é como se fosse o she, né? Was, indicando o passado. E nós temos essa terminação aqui, que é o gerúndio no inglês, o ing. Ok? Então, esse é o past continuous. Como que você usa? Nós temos os sujeitos, sujeito, subject, plus was, ou were, plus o verbo, né? O verb, na base form, na infinitive form, na forma infinitiva, mais o ing. Ok? E esse, então, é o uso do past continuous. Sujeito, was ou were, dependendo de qual é o sujeito que você está falando. Mas o verbo na forma base, né? Aqui no caso, play e study, você acrescenta o ing para dar o gerúndio. Fazendo, né? Estudando, brincando. Estava brincando, estava estudando. Ok? Simple enough? Alright. Agora, uma outra situação que a gente pode usar é quando nós estamos falando de uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida. Então, nós vamos usar o past continuous junto com o simple past para esse tipo de situação.
Como, por exemplo, digamos que eu estava dando aula quando alguém me fez uma pergunta. Deixa eu usar o nome de um de vocês aí que está me assistindo. A Flávia. Vamos fingir que a Flávia está aqui comigo na sala e ela me fez uma pergunta. Então, uma ação que estava acontecendo quando outra aconteceu e interrompeu. So, I was teaching when Flávia asked me a question. Meu Deus, quase não saiu esse asked. I was teaching when Flávia asked me a question. Ok? Então, eu estava ensinando quando Flávia me fez uma pergunta. Essa ação estava acontecendo quando outra coisa aconteceu e interrompeu. Ok? Então, você precisa usar o past continuous junto aqui, ó, olha o edzinho aqui, ó, indicando que esse verbo está no simple past. Um junto com o outro. Ok? E, por último, nós temos o past continuous usado para, olhando aqui nas minhas anotações, uma ação que é habitualmente, que acontece habitualmente no passado. Por exemplo, alguém está constantemente entrando em dívidas, ou então devendo dinheiro, né? Uma coisa que sempre acontece. Então, he was often owing money. Ele estava constantemente devendo dinheiro. Aqui eu não tenho um tempo específico, não é uma ação que estava acontecendo junto com a outra, mas é uma coisa que often happens, acontece muito, ele está sempre devendo dinheiro. Então é algo que você já meio que sabe que é verdade, você pode usar o past continuous, ok? Ou então eu estava sempre feliz. She was often being happy. Ela estava sempre, né, sendo feliz, ok? Então, essas são as situações que a gente usa o the past continuous. Agora, todos os exemplos que eu dei, né, foram affirmative sentences, né? Foram afirmações. Mas a gente também pode usar o past continuous, assim como a gente fez com o simple past, para interrogative e negative sentences. Então, para interrogative, como que vai ficar? Você vai também trocar a ordem do sujeito e do simple past do verbo to be. E o outro verbo, o verbo que você está usando no gerúndio, vai continuar com o gerúndio. Por exemplo, você estava dormindo ontem? Were you, ao invés de you were sleeping, né? Como é uma pergunta, eu começo com o simple past, com o verbo auxiliar do verbo to be. Were you sleeping yesterday? Você estava dormindo ontem? Was she talking on the phone? Ela estava conversando no celular? Ela estava falando com alguém no celular? O sujeito vem depois do verbo to be, no passado, e o verbo aqui continua só na forma base, acrescentando o ing. Ok? E, assim como no simple past, para o negative form, o the past continuous, você só precisa acrescentar aquela palavrinha especial, not. Ok? Not.
So, I was not working today. Eu não estava trabalhando hoje. I was not working. Você só precisa acrescentar o not. Mas isso aqui também você precisa reconhecer que pode ser abreviado. I wasn't. Assim como a gente tinha o didn't, nós temos wasn't. I wasn't working today. I was not working today. Same thing, ok? E vamos usar um agora com were. They were not sleeping yet. Eles não estavam dormindo ainda. They were not sleeping yet. They were not sleeping, o verbo no ing. Você só acrescenta o not, a mesma coisa praticamente da afirmativa, você só tem essa palavrinha aqui. E were not pode ser abreviado com weren't. Weren't. Ok? Wasn't, weren't. Was not, were not. Então, para recapitular, o the past continuous você usa sujeito, né? Se eu conseguir escrever aqui, subject, mais was ou were, mais o verbo na forma base, o verb, mais o ing. Ok? Esse é o seu guia para o past continuous. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bye bye, guys!